Gente bonita de Deus do distrito central de Itapetinga, é uma alegria poder falar com vocês nessa noite. Eu quero me dirigir a toda a liderança da igreja, a todos os anciãos, diretores de grupo que estão se empenhando juntamente comigo para que nós possamos ter o mínimo de prejuízos que com certeza ocorrerão por ocasião dessa pandemia do coronavírus aqui no Brasil nesse ano de 2020. Veja como as coisas mudaram de uma hora para outra e nós estamos nos adaptando a novas realidades. Queridos, parabéns pela maneira sensata como a liderança se reuniu, como estão tomando medidas de segurança, estão evitando as grandes aglomerações e as reuniões públicas da igreja. Vamos permanecer assim. Eu agradeço a compreensão de todos e também a manifestação que vocês estão tendo de cuidar da igreja. Só reforçando, por favor, as pessoas com doenças crônicas como diabetes, pessoas que têm problemas cardíacos, pessoas que têm problemas respiratórios, evitem sair. O ideal é que essas pessoas fiquem isoladas. Eu já emiti um comunicado para vocês, eu faço parte desse grupo de alto risco, porque eu sou diabético do tipo 1, estou bem, graças a Deus, mas eu estou aí com um relatório médico para que eu fique aí isolado pelo menos no mínimo 20 dias, afastado das minhas atividades. E em virtude disso eu não sairei de casa, a não ser em alguns momentos muito rápidos, muito específicos, mas mais assim para acompanhar a minha família, para fazer alguma compra necessária, urgente, mas não estarei andando nem pelos ambientes. A ideia é que a gente permaneça assim para cuidar, porque o coronavírus, infelizmente, ainda é algo que a medicina não tem total controle sobre isso, e a grande preocupação das autoridades aqui médicas é em relação ao que pode acontecer caso isso se alastre de uma maneira incontrolável no país, a questão de estrutura médica para atender casos graves e gravíssimos. E eu estou dentro desse grupo de graves e gravíssimos, o risco para diabéticos, hipertensos, pessoas cardíacas, nessa linha. Então nós temos que ter cuidado, evitando, para todos, enfim, mas principalmente e também para pessoas com maiores de 60 anos. Então a recomendação é: não saia, não vá para reuniões. Nós nos reuniremos através das lives. Durante todos esses dias, eu, em alguns horários, realizarei lives para falar com vocês, para manter essa linha de comunicação. E também, à noite, eu enviarei um vídeo, quando não puder, uma live, mas algo gravado, para que vocês possam acompanhar comigo. E para terminar esse vídeo, para terminar esse momento de encontro, eu quero ler um salmo e quero fazer uma reflexão bíblica para que Deus possa abençoar você, a sua vida, a vida da sua família, e finalizarmos com a oração. O salmo é o Salmo 88, se você quiser acompanhar, leia comigo o Salmo 88. Diz o seguinte, o salmista: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que deixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeita, Senhor, a minha alma
e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Queridos, esse salmo ele é muito dramático. Ele mostra alguém atribulado, possivelmente alguém acometido de uma doença incurável, que clamava a Deus insistentemente. Mas se nós lermos esse salmo apenas olhando como perspectiva o clamor, o desamparo, o desespero dessa pessoa, nós iremos nos identificar porque estamos aparentemente vivendo uma situação muito parecida. Os países como a Itália, a China e outros lugares em que essa pandemia terrível está devastando famílias, pessoas queridas, entes queridos estão se indo, quase que evaporando, se identificam muito com esse aspecto desse salmo. E não queremos e oramos para que isso não se repita no Brasil. Por isso as precauções que precisamos tomar. Mas se caso acontecer, nós nos identificaremos com esse clamor, a ponto de dizer: Senhor, o Senhor me entregou para a morte, o Senhor me abandonou, parece que não há esperança nem para os mortos, será que não vai haver ressurreição? A verdade é que você não pode ler esse salmo apenas com essa perspectiva. Veja o que o salmista diz no mesmo salmo, numa leitura mais atentiva você vai perceber que ele clama e ele tem a esperança em Deus. Olha o verso 1, quando ele diz assim: Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. O verso 2, chegue a tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Olha o verso 9, os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. E no verso 13 ele também diz: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Queridos, esses 4 versos, o verso 1, o verso 2, o verso 9 e o verso 13, eles são as chaves para nós entendermos a mensagem central desse Salmo 88, que é um salmo de alguém desamparado, desfalecido. O título aqui na minha Bíblia diz: a lamentação de um atribulado, de um ser atribulado. Aparentemente ele está entregue à sorte, ao acaso, e parece que não há Deus, mas ele tem o recurso da oração, ele clama a Deus e ele sabe que Deus é a sua salvação. Em momentos como esse que estamos passando, além de fazer a nossa parte, além de cuidar da prevenção, de nos mantermos isolados, de evitarmos muito as multidões, a aglomeração de pessoas, de cuidarmos e seguirmos as normas de higiene na nossa família, na nossa casa, protegermos nossos queridos, nós podemos e devemos clamar a Deus. Por isso que é importante orarmos e nos colocarmos na mão de Deus. Não é o fim do mundo. Isso é apenas um momento difícil, como nós nunca vimos. A minha geração nunca passou por um problema como esse, nem em surtos de dengue e de zika. Nós nunca vimos nada igual, e eu espero que nós não vejamos como foi na Itália, como foi na China. Oramos para que as autoridades encontrem um remédio, encontrem algo que venha diminuir os prejuízos que com certeza já estão sendo sentidos muito. Mas vamos seguir orando. Como diz a letra de uma música, nós não vivemos por sinais, nós vivemos por fé. Enquanto caminhamos em meio à tribulação, em meio ao desamparo, em meio à tristeza, vamos clamar a esse Deus que cuida de nós, cuida da nossa família, cuida dos nossos queridos e não vai nos abandonar jamais. Que Deus abençoe a você e que Ele nos ajude a aprender durante esse período a viver por fé e não viver por sinais. Sigamos com fé, clamando a esse Deus. Leia esse salmo, reforce em sua vida a mensagem dos versos 1, 2, 9 e 13 do Salmo 88, clamando a Deus, orando a Ele, entregando a nossa vida e fazendo a nossa parte, aquilo que é responsabilidade nossa, para cuidar, evitando as reuniões, mas nos reunindo nos lares, em pequenos grupos, com a família, em oração. E aqueles que fazem parte do grupo de risco, não se arrisquem sem necessidade, não passem limites que vocês sabem que podem colocar a sua vida em risco.
Graças a Deus aqui em Itapetinga não há sinais de nem suspeita do coronavírus. Mas isso não é garantia que nos próximos dias, amanhã ou a qualquer momento possa surgir um novo caso. Mas nós podemos seguir confiantes, orando, clamando a Deus e agradecendo. E eu quero encerrar com uma oração agora, essa gravação e a essa esperança e essa certeza que o Salmo 88 nos dá, que em meio às trevas há um Deus que é a nossa salvação e é o único que nós podemos nos firmar e prosseguir em fé, porque nós não vivemos por sinais, nós vivemos por fé e Ele vai nos guiar através da nossa confiança irrestrita nele durante esse período. Querido Pai, nos abençoe a seguirmos, mesmo quando nós estivermos passando por essa tamanha tribulação, conforme nos identificamos com o autor do Salmo 88, mas que, como aparece nos versos, nesses 4 versos importantes desse Salmo, possamos fixar isso. O Senhor é aquele a quem clamo, Ele é a minha salvação, Ele cuidará de mim. Embora eu esteja afastado dos meus queridos, tenha que passar por essa grande tribulação, durante o caminho, no meio de tanta coisa que possa acontecer, minha alma não se desfalecerá, eu não cairei, porque Deus me firmará os passos e eu continuarei firme, porque o mal não visitará a família de nenhum dos teus filhos, mesmo que haja sofrimento e dor, mesmo que alguém possa ser em algum momento vítima desse mal do coronavírus, o mal não triunfará. O Senhor cuida de nós, que essa segurança esteja no lar de cada membro das igrejas do distrito de Itapetinga e do distrito Nova Itapetinga, o distrito central de Itapetinga, na cidade de Macarani também, os nossos irmãos ali, de Catiba, de Maikinique e de outros tantos lugares espalhados por esse Brasil. Fortalece a fé dos nossos irmãos, mesmo afastados uns dos outros, nós estamos juntos, irmanados da mesma fé e dessa confiança do Salmo 88, que Deus é a nossa salvação e a Ele que clamamos unidos nesse momento. Obrigado, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus dê uma boa noite para você e lembre-se, viva por fé, não viva por sinais. Deus cuida de você e Ele é o único que pode ser o socorro bem presente nesse momento difícil, mas que passará, e vamos avançar até o fim, porque Jesus está cuidando do seu povo, está cuidando dos seus filhos, Ele está cuidando do mundo, mas Ele não vai permitir que algo de mal aconteça a ponto de comprometer a existência humana, porque Ele virá em socorro antes que uma destruição total venha sobre esse mundo. Essa é a certeza e a esperança que temos mediante a Bíblia. Que Deus abençoe a todos.